Olá, seja muito bem-vindo ao programa Mente Saudável. Eu sou a Adriana Rocha, psicóloga clínica, e aqui estamos falando para você como você pode desenvolver uma prevenção ao adoecimento mental através de uma mente saudável. Tivemos outros vídeos, se você ainda não assistiu, eles estão todos aqui no YouTube e você pode estar recapitulando, eles não têm uma ordem certa necessariamente. No vídeo de hoje a gente vai tocar num assunto que durante muito tempo foi tabu. Hoje em dia já se tem muita informação propagada, no entanto, nem sempre a melhor informação, que é sexualidade. E vou trazer para vocês então qual é a importância da sexualidade dentro de uma saúde mental. Depois a gente vai falar sobre alguns vícios que podem contribuir para o adoecimento. E por último, como você pode melhorar a sua intimidade sexual, a sua vida sexual, finalizando com algumas perguntas para sua reflexão. Bem, uma vida equilibrada, ela é uma vida onde você também compõe este elemento que é uma vida sexual. Isso vai contribuir para a sua saúde mental, desde que tenha ali alguns critérios de orientação. As pessoas que têm aí uma vida sexual saudável, o que vai acontecer com ela? Vai ter um estado de ânimo muito melhor, uma relação, geralmente assim, uma relação conjugal melhor ou com aquele parceiro, porque tem uma intimidade, tem ali uma realização de satisfação mútua, individual também. Vai correr menos risco de ter depressão e ansiedade. Então, a questão da vida sexual, ela não vem apenas para uma descarga de tensão, uma busca necessariamente de prazer, mas ela vem compor elementos que vão trazer para você uma vida mais satisfatória, saudável. E essa vida saudável sexualmente, ela vai ter alegria, carinho, humor. Sexualidade envolve uma moeda da existência. E aí, quando a gente vai falar de moeda da existência, estamos trazendo que um lado da moeda você vai ter a questão da liberdade para escolher, para fazer, para sentir, para gostar, e do outro lado temos a responsabilidade. Sexo, por mais livre que ele precisa de um outro contraponto de responsabilidade. Senão, você vai cair num adoecimento através da expressão sexual que você escolher. Então, vamos começar falando sobre os vícios sexuais. Aqui eu vou trazer para vocês 5 que eu anotei, pode ser que tenha alguns outros que eu ainda não me lembrei, mas nomeando pornografia compulsiva, masturbação compulsiva, uma busca compulsiva por múltiplos parceiros, prostituição compulsiva e fetiches compulsivos. Se você prestou bem atenção, você viu que a palavra que se repetiu em todos esses itens foi compulsão, ou seja, o excesso, a busca desenfreada por. Então, começando aqui pela questão da pornografia, que é algo popularmente já aceito dentro da sociedade atual, o uso compulsivo de pornografia, ele vai trazer prejuízo nos relacionamentos, disfunção erétil psicológica, ou seja, quando a pessoa já pensa em uma relação sexual, isso pode já estar sendo um gatilho para uma disfunção erétil, diminuir o interesse por parceiros reais e gerar isolamento social. Tem um filme muito antigo, ele deve ser de 2010 para trás, que chama Shame, S-H-A-M-E. Este filme, ele vai falar sobre as consequências danosas sobre a utilização da pornografia. Já se tem muito conhecimento sobre os malefícios que vai ter, mas parece que ainda não é o suficiente, né? Quanto mais pudermos falar sobre esse assunto, divulgar, naturalizar, falarmos sobre, isso vai contribuir para que você não tenha essas consequências. E aí, esses malefícios, eles vão se ampliando para alteração nessa percepção do corpo e do sexo, qual é até a função disso dentro de um equilíbrio de uma vida saudável, dificuldades de sentir prazer sem estímulos externos, a pessoa vai começando a desenvolver uma dependência disso, ansiedade e depressão. É um alto índice, tem vários estudos falando sobre essa correlação da utilização da pornografia e o desencadeamento dessas duas
doenças. Masturbação compulsiva. Se a frequência é muito alta, vai causar lesões físicas, em primeiro lugar, sentimento constante de culpa, atrapalhar o trabalho, os estudos, os relacionamentos de uma forma geral. E aí, aqui o ponto principal que a gente vai colocar como malefício é a dependência emocional do hábito. Muitas das vezes a pessoa também desenvolve o isolamento, já não consegue mais se socializar, ficar tempo fora de casa, fazer uma viagem com outras pessoas, por conta da necessidade compulsiva, da dependência, não chega nem a ser necessidade, da dependência da estimulação do ato em si. Busca compulsiva por múltiplos parceiros. Atualmente, uma sociedade muito mais liberal em relação à sexualidade, as pessoas escolhem com quantos parceiros você quer ter. Moralmente não se tem mais, como era em sociedades passadas, tempos passados, a mesma questão moral em relação à quantidade de parceiros ou à escolha sexual que você tenha. Mas a gente pode colocar aqui como quais são os malefícios desse comportamento viciante. Uso excessivo de aplicativos, porque você está ali, né, na constante busca. Encontros frequentes, impulsivos e superficiais. Sexo sem considerar os riscos. E os malefícios disso, então, aumento das doenças sexualmente transmissíveis, instabilidade emocional, dificuldade para vínculos afetivos. E isso é uma das questões que está lá embaixo para você refletir, como a sua vida sexual reflete os seus valores, reflete quem você é e quem você quer ser. Isso entra aqui dentro dessa questão da quantidade, da variedade, e também já é um sinal para a gente começar a prestar atenção de qual é a capacidade dessa pessoa se relacionar, ter uma relação não só estável, mas que seja fonte aí não só de prazer, mas de encontro, de parceria, de uma jornada, né? Um companheirismo também. Quanto você consegue estar vendo isso dentro das suas últimas relações? Prostituição compulsiva vai entrar aqui para as pessoas que sempre estão ali recorrendo ao sexo pago. Isso vai gerar endividamento, problema conjugal, risco de saúde, riscos legais. Por último, a gente vai falar de fetiches compulsivos. A pessoa só vai conseguir excitação com aquilo, ou seja, novamente falamos sobre dependência. A gente vai falar que um fetiche, melhor dizendo, né, ele é comumente ou normalmente aceito quando ele é consensual. A partir disso já entra uma infração legal. Então, se prejudica a vida do casal ou a vida social da pessoa esse fetiche, envolve práticas ilegais ou não consentidas, isso vai virar um problema, isolamento, risco jurídico e vergonha intensa, são alguns dos malefícios para a sua saúde mental quando a sexualidade ela não está dentro de uma não só normalidade, mas de um aspecto saudável de experimentação, de vivência. Melhorando, né, a sua vida sexual. Fale sobre sexualidade. Isso seja com o seu parceiro, com amigos, se possível, se você tiver pessoas de confiança. Porque quando a gente está se comunicando, conseguimos aí ver quais são as nossas crenças sobre o assunto, outras opiniões, sugestões, e isso pode ir gerando que não só tenha você se torne uma pessoa menos rígida, mais inibida em relação a isso, mas também que você consiga aí explorar de uma forma curiosa, divertida, interessante, esse não só o assunto, mas a vivência sexual também. Aí, nesse tópico ainda de falar sobre o assunto, você vai se compreender melhor, vai entender melhor os desejos e anseios e as características, né, do seu parceiro sexual ou parceira sexual. Tópico 2, para melhorar a sua vida. Lembre das diferenças. De modo geral, não é regra, mas de modo geral, homens têm o sexo como uma fonte de paixão ou por paixão. Já as mulheres, no sexo, veem muito mais um romantismo. Se isso é uma diferença,
e você está se relacionando com uma outra pessoa que tem ali uma visão diferente, vocês vão precisar alinhar, chegar no meio termo. Como que vai ser a expressão sexual dessa relação se somos diferentes? O que que dá para abrir mão? O que que dá para a gente acrescentar? Invista tempo e esforço. É justo que muito custe o que muito vale. Tudo nessa vida precisa de tempo. E se você não tem tempo para desenvolver esse assunto, para conhecer, para experimentar, a sua relação não vai sair do raso e vai entrar numa monotonia, numa fonte de insatisfação, muitas das vezes utilizada como coerção, como moeda de troca. E não é o objetivo e o foco da relação sexual. Fortaleça a sua autoestima. A autoestima está intimamente ligada à sexualidade. Se você não consegue se olhar no espelho, gostar, confiar nessa relação, em você, no outro, isso vai refletir na qualidade sexual dessa relação. E aí, dificilmente você vai ter uma iniciativa, um interesse, uma vontade. Então, ambos os lados precisam estar ali. Nem com uma autoestima inferior, nem superior, mas ambos se vendo como iguais para ter um desfrute aí dessa relação. Por último, eu coloco aqui, né, para melhorar a sua vida sexual, evite a monotonia. Use a criatividade, experimente o novo, seja criativo, pergunte sugestões. Hoje a tecnologia está aí, quem sabe ela te ajuda a ter algumas ideias. Então, não deixe que a monotonia tire a importância, a beleza, a riqueza que tem uma vida sexual, não só quantitativa, mas qualitativa. E agora eu vou deixar aqui as perguntas para reflexão, para a gente já encaminhando para o fim desse vídeo. São 4. Para você, qual é a finalidade do sexo? Para que a gente comece a entender para onde o meu pensamento vai e aí eu escolher qual vai ser a minha atitude. Se é muito liberal, se é muito restritiva, e a gente vai encontrando aí esse meio termo, esse caminho do meio. Qual o nível da importância do sexo em sua vida? Você tem profundidade, vínculo com quem se relaciona sexualmente? E por último, você utiliza o sexo como uma ferramenta, como uma moeda? Deixo aqui essas perguntas para vocês, te encontramos no próximo vídeo.